Bom dia, Henrique, Paloma, Marco Túlio. Vamos começar então a nossa aula de hoje, ok? A gente tinha parado ontem exatamente nesse slide para relembrar. A gente estava falando que existe o regime de caixa e existe também o regime de competência. O regime de caixa, as receitas e as despesas são reconhecidas apenas na data de pagamento e na data de recebimento. E no regime de competência, olha o mês de referência. Então, por exemplo, um salário de um funcionário que trabalhou no mês de janeiro para receber em fevereiro, se o relatório foi gerado com base no regime de competência, vai aparecer janeiro. Por quê? Porque o funcionário trabalhou relativo equivalente ao mês de janeiro. Se se o salário foi pago em fevereiro e o relatório é elaborado com base no regime de caixa, vai aparecer no mês de fevereiro, porque a data de pagamento ocorreu também no mês de fevereiro, ok? Então, mês de competência tem a ver com o mês de equivalência, referente a que mês? Ele trabalhou referente a janeiro. E o regime de caixa tem a ver com data de pagamento e data de recebimento. Aí a gente falou ontem, fechando a aula, o custo da mercadoria vendida. Só é reconhecido que existe um custo na contabilidade no mês em que há a venda. Para quê? Para saber se teve lucro naquela operação. Então, compara a receita do mês com o custo para obter aquela receita no mesmo mês, porque se fosse verificado em meses diferentes, não seria possível saber se aquela operação deu lucro ou prejuízo. Enquanto isso, esse material fica lá no estoque, que tem uma continha, a gente vai ver no ativo, que é a parte de bens e direitos, no estoque, e não levado a resultado, ou seja, não reconhecido como um custo. Enquanto não há venda, não influencia em nada em dar lucro ou prejuízo para a empresa, porque é um dinheiro que está lá parado no estoque da empresa. Tá? É... Aí a gente finalizou a aula aqui, ontem aqui. Então, indo para o segundo ponto aí, na verdade, o penúltimo ponto do slide. Uma outra situação é a receita. É, por exemplo, é, se eu vender para entrega futura. Então, isso acontece principalmente no poder público, né? Ele fecha uma licitação como empresa privada é, e fecha um grande montante. É emitida uma nota fiscal grande para pagamento de maior valor e depois vai fazendo uma entrega para a escola, por exemplo, de material, alimento mesmo, para fazer a merenda escolar, vai entregando de acordo com a requisição, mês a mês. Então, a venda, a nota fiscal de venda, a nota fiscal de pagamento, ela é anterior à transferência de propriedade da mercadoria. Só emite ela para a prefeitura fazer uma venda e um pagamento único. E depois vai fazendo pequenas entregas semanais, diárias, 2, 3 vezes por semana, de acordo com o que a escola demandar. E é uma operação para facilitar mesmo, porque senão, imagina se definir que vai ser uma entrega diária, todo dia teria que emitir uma nota fiscal para a prefeitura de um valor muito pequeno. E aí não faria sentido, né? Complicaria toda a operação à toa. Então, no momento em que há a entrega da mercadoria e não o pagamento, e isso pode acontecer ao longo de 3, 4 meses, aí sim vai reconhecer a empresa que vende, a empresa do setor privado que vende o alimento, vai reconhecer a receita no momento em que houver a transferência de propriedade da mercadoria, independente do pagamento do recebimento. E no mês de emissão da nota fiscal de venda, sem a transferência de propriedade da mercadoria, ou seja, uma grande nota que foi emitida só para pagamento, no dia em que receber esse dinheiro, vai ser reconhecido nos relatórios de regime de caixa. E em relatório do tipo balanço e DRE, essa nota não vai influenciar em nada, ok? A nota de venda para entrega futura. Então é só guardar. O que faz com que a operação apareça nos relatórios emitidos com base no regime de competência, por exemplo, balanço e DRE, é a transferência de propriedade da mercadoria. O que faz aparecer nos relatórios do regime de caixa é
a necessidade de ter pagamento ou ter recebimento, tá? Uma outra situação é um recebimento em atraso de duplicata. Então, o recebimento em atraso de duplicata só vai aparecer no mês efetivamente, em que for pago no regime de caixa. Então, eu vendi uma mercadoria, né? A empresa vendeu uma mercadoria agora em agosto. Era para pagar em setembro. Porém, o cliente pagou só em novembro. E aí? No relatório de regime de caixa, só vai aparecer essa receita em novembro, porque só houve o recebimento desse dinheiro em novembro. Já no relatório emitido com base no regime de competência, vai aparecer em agosto, que é o mês de emissão da nota fiscal e transferência de propriedade da mercadoria. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Vou seguir então para um exemplo. Gustavo, Pode falar. então ele aparece nos dois, tanto no fluxo de caixa quanto na competência, se tiver Sim, atraso? isso. Sim, boa pergunta. Tanto a prazo quanto à vista vai aparecer no balanço da RE e DFC. A questão aqui é só o momento. O momento em que ele vai aparecer no DFC vai ser no regime, na data de pagamento e data de recebimento. O momento em que vai aparecer no relatório DRE é no momento em que houver a transferência de propriedade da mercadoria. Toda operação aparece tanto no DFC quanto no balanço DRE. A questão é que ela aparece em momentos diferentes por causa da finalidade do relatório. No DFC, a finalidade é aparecer o movimento de caixa. Tá? É igual caixa mesmo, né? Ou um extrato bancário. O dia que entrou e o dia que saiu. E no balanço DRE, o objetivo maior, né, no caso do DRE, é apresentar o lucro ou prejuízo da empresa. E o lucro ou prejuízo é feito por competência, por equivalência, por mês em que houve a transferência de propriedade da mercadoria. E o DFC é feito para falar, ó, o saldo do caixa anterior era R$ 1.000, entrou e saiu tanto, fechou o saldo com tanto. Então, deve ser de uma maneira simples, para falar de regime de caixa, como se fosse o caixa mesmo da empresa, falando o que tinha de saldo anterior, o que entrou e que saiu, quanto ficou de saldo final. Ao passo que o DRE quer medir lucro, tipo, vendeu tanto, e quanto gastou para obter essa receita. Aí vai olhar todos os gastos do mês, dos meses anteriores, independente se pagou ou não, para ver todo o gasto que a empresa teve para obter aquela receita. Ok? Obrigada. Nada. Isso vai ficar mais claro aqui no exercício, tá? Então, vou até ler eles com vocês. Que aqui dá uma pequena complicadinha. Uma indústria, então, vendeu R$ 50.000. E destes, recebeu somente 50% no mesmo mês. Além disso, a empresa, então, vou ler primeiro tudo. Além disso, a empresa teve uma despesa de 20.000 e pagou somente 50% desse valor no mês. Qual o resultado dessa empresa? O relatório emitido por regime de caixa, de competência, e no relatório emitido por regime de caixa. Lembrando, todas as operações vão aparecer. A questão é que em uns relatórios aparece num período, em outros no outro, porque o objetivo da informação é diferente. O relatório emitido por caixa é para ver entrada e saída de dinheiro, e no relatório emitido por regime de competência é para ver lucro ou prejuízo. Então, se uma empresa vendeu 50.000, vai ser reconhecido em competência os 50.000, em caixa, nada. Desse, recebeu somente 50% no mês. Então, no mês, eu não vou reconhecer no regime de caixa 50.000, só 50% desse valor. A empresa teve despesa de 20.000, por competência 20.000, e por caixa só pagou 50% desse valor. Por caixa, então, só 50% no mês. Qual que é o resultado dessa empresa por regime de competência e por regime de caixa? Lembrando, o de competência eu vou ter um mês de resultado e o de caixa eu vou ter 2 meses, né? Porque é 50% agora, aliás, um mês só, né? Porque não está falando quando pagou o restante, ok. E no regime de caixa eu também vou ter um mês só, que é equivalente a esse mês. A gente nem sabe se a empresa deu o calote e não pagou,
essa mercadoria. Então, a gente não pode afirmar que isso foi pago no mês seguinte. Então, acho que 2 minutinhos, assim, vocês concluírem e me falam. Pode falar, Mar. Ô, Gustavo, nesse Oi. caso aqui, igual você falou, né? Ficou 50%. Pô, aqui nem fala se é pro mês que vem, né? Fala que vai receber 50%, né? Isso, Aí aqui vai ficar no contas a receber 50% quando for no regime de caixa. isso. Vai ficar a receber 50% e aí a gente nem sabe quando vai ser. Aí ela nem precisa de pensar nesses outros 50% para saber qual que é o resultado do mês. Mas é isso mesmo. Nesse caso aqui ainda, a empresa teve, né, 5 mil de lucro, porque a despesa foi 20 mil, ela recebeu 25. Isso, ela teve 5 mil de superávit, na verdade, de É, sobra de caixa, de aumento de caixa, isso mesmo. tranquilo. Perfeito. Aí fazem e manda, assim que acabar, já posta no chat para a gente corrigir. Isso é mais simples. Na sequência vai ter um outro exercício um pouquinho mais elaborado.
Ok, pessoal, vamos corrigir. Então, vou corrigir, vou construir um exercício com vocês aqui pelo chat, para vocês acompanharem, tá? Então, vamos começar pela elaboração do relatório de competência. Estou aqui postando no chat também. No relatório de competência, por exemplo, na demonstração do resultado do exercício, que é feita por competência, ou seja, não importa a data de pagamento, não importa a data de recebimento. O importante é o mês de realização. Nele, a gente vai ter, uma indústria vendeu 50 mil. Importa a data de pagamento ou recebimento por competência? Não. Importa o quanto ela vendeu naquele período, 50 mil. Nesse cenário aqui, a gente está imaginando que ela vendeu, que ela entregou, emitiu a nota fiscal, entregou a mercadoria, a pessoa foi lá, assinou o canhoto da mercadoria, e aí sim houve a transferência de propriedade da mercadoria. Então, uma receita de 50 mil. Está falando que recebeu 50%. Pagamento e recebimento não importa para os relatórios de competência. Tá? Além disso, a empresa teve uma despesa de 20 mil. Então, uma despesa de 20 mil para obter aquela receita. Aqui não importa se pagou, se não pagou, se vai dar calote, não importa. O importante é que teve essa despesa de 20 mil. Qual que é o resultado? Então, o resultado vai ser um lucro. Por quê? Porque a receita é maior que a despesa, no valor de 30 mil. E se a despesa fosse maior que a receita? Eu teria, então, um prejuízo no valor da despesa menos a receita, ok? Então, aqui no DRE, o resultado é competência, no DRE, receita 50 mil, despesa 20, lucro 30 mil. Lembrando, aqui não importa a data de pagamento ou data de recebimento. Por quê? Porque nesse relatório, a gente não quer saber sobre fluxo de caixa, quanto sobrou, quanto faltou de dinheiro. A gente quer medir o lucro. E o lucro na contabilidade independe do pagamento ou do recebimento. Por exemplo, se eu vender e o fornecedor me pagar com 2 meses de atraso, em nada o lucro da empresa vai mudar. Porque o lucro na contabilidade não tem relação com sobra ou dinheiro de caixa, mas com a comparação entre a receita e a despesa equivalente ao mesmo período. Como assim? Para me vender 50 mil, quanto que eu gastei? 20 mil. Não importa se eu vou pagar isso mês que vem, se eu já paguei mês passado, se eu já paguei 3 meses atrás. Mas a comparação entre receita e despesa, por exemplo, vamos supor que a minha atividade seja revenda de impressora. Então, eu revendi impressoras no mês por 50 mil. E eu revendo tal qual elas estão ali. Eu compro, está na caixa e vendo igualzinho, não faço mais nada. A minha despesa, que envolve tanto quanto que eu paguei pela impressora, mais pequenas outras despesas, o aluguel do meu espaço físico, energia elétrica, tudo isso somando, dá 20 mil para aquela exata quantidade de impressoras que eu vendi. Então, para me vender 50 mil impressoras, eu tenho um gasto de 20 mil reais. Ou seja, entre energia elétrica, entre a compra, o valor que eu paguei exatamente, vamos supor que eu vendi 10 impressoras. Então, o valor que eu comprei essas 10 impressoras, mais o salário, mais a energia elétrica, mais aluguel, dá 20 mil reais. Independente se eu paguei, vou pagar, ou paguei há 3 meses atrás, ou é uma coisa de 1 ano atrás que eu só consegui vender agora. Então, só agora que eu reconheço isso como despesa. Antes disso, isso vai ficar lá paradinho no estoque. O lucro, então, foi de 30 mil reais por competência. E aqui, nos relatórios de competência, por exemplo, da RE, o resultado dele vai ser se a empresa está dando lucro ou se a empresa está dando prejuízo. Ok? Alguma dúvida sobre competência? Ok, então. Então, no regime de caixa agora, outra correção. No regime de caixa, por exemplo, demonstração de fluxo de caixa, que é chamada também de DFC. Nesse relatório, a gente vai olhar a receita com base na entrada de caixa. Então, a entrada de caixa, olha, eu vendi 50 mil, mas nesse mês eu só recebi 25 mil reais. Então, a minha receita, ou seja,
a minha entrada de caixa, a minha entrada de dinheiro é só 25 mil. Nos relatórios de caixa, o que importa é a entrada de recurso no mês. A demonstração de fluxo de caixa é um bom exemplo de relatório feito por caixa, cujo objetivo é ver entrada e saída de recursos, tá? A entrada de caixa, então, foi de 25 mil, porque foi o dinheiro mesmo. Se olhar lá no extrato bancário, você vai ver 25 mil reais entrando. E, em termos de despesa, ou seja, de saída de caixa, diferente do relatório emitido por competência, por exemplo, a DRE, aqui o que importa é a saída de caixa. Então, a despesa é 20 mil, mas no mês só pagou 50% dela. Aqui a gente, então, vai ter um superávit mesmo, relativo à sobra de caixa, no valor de 15 mil reais, ok? Então, o relatório, a DFC, ela não vai mostrar lucro ou prejuízo, ela vai mostrar se está sobrando caixa, ou seja, se houve geração líquida de caixa, ou então se está faltando caixa. Nesse cenário, teve superávit, ou seja, a receita foi maior do que a despesa, então houve uma geração de caixa, ou seja, houve uma sobra mesmo. Se fosse o contrário, haveria um consumo líquido de caixa, ou seja, gastou mais do que recebeu no próprio mês. E como isso é possível? Porque tinha saldo anterior no caixa, né? Ou então, porque a empresa tem caixa 2 e depois ela paga muito mais do que o que ela recebe, está registrado. Que é uma das formas da Receita Federal pegar a empresa, né? Vai lá, tem despesa, em algum mês, seja ele qual for, o caixa ficou negativo. O caixa é dinheiro em espécie. Não tem como você pagar mais do que o dinheiro em espécie que você tem. E aí isso é um ótimo jeito de pegar que a empresa ela vende sem nota fiscal, ou ela está colocando dinheiro e não registrando na empresa, ou ela tem alguma despesa ali, tem alguma coisa errada, a não ser que seja bancos, né? Hoje bancos têm o limite de crédito, então se você fica negativo, você tem ali um limite, uma margem para você trabalhar, né? Aí nesse caso é possível, mas no caixa em espécie, não, ok? Alguma dúvida sobre o de caixa? Não? Tá bom. Então, agora a gente vai fazer um exercício um pouquinho mais elaborado. Ó. Veja as seguintes operações. No dia 10 de janeiro, teve venda de mercadoria por 100 mil. Então, receita do mês de janeiro de 2018, 100 mil. O custo da mercadoria vendida, o custo dessa mercadoria, é de 20%. Então, o custo é de 20 mil. E lembrando, eu reconheço o custo no mesmo mês da venda. Os produtos foram entregues imediatamente no mês. Então a gente sabe que a transferência de propriedade da mercadoria também aconteceu em janeiro. Porque se falasse os produtos foram entregues em fevereiro, então o regime de competência, mesmo a nota tendo sido emitida em janeiro, a transferência de propriedade foi em fevereiro, mas não é o caso. Então, por competência, aqui já tenho todas as informações que eu preciso para saber o lucro que teve no período. Por regime de caixa, o pagamento ao fornecedor e o recebimento do cliente será em 30 e 60 dias. Vou reconhecer imediato aqui? 30 e 60 não, porque na realidade eu tenho que saber se naquele período houve ou não o pagamento, porque a previsão que ele vai pagar naquele prazo, que está escrito na nota, não garante de fato o pagamento. No mês de fevereiro, verdade, ó, no mês de fevereiro era para ele pagar, porque se vendeu 10 de janeiro com 30 dias é para ele pagar, ele não pagou. No mês de março, houve o recebimento da primeira parcela em atraso e da segunda parcela também, mas está falando só do recebimento, o recebimento da primeira parcela e da segunda parcela. Em momento algum, falou de pagamento do fornecedor. Só falou que era para pagar em 30 e 60, mas em fevereiro não houve. E em março, a única coisa que houve é o recebimento da primeira e também da segunda parcela do pagamento,
mas sem menção ao pagamento ao fornecedor. E aí? Informe o resultado da entidade por competência e por caixa, ok? Lembrando, então, que na primeira eu tenho receita e custo, e na segunda eu tenho apenas o recebimento da receita da primeira e da segunda parcela em março, sem menção ao pagamento ao fornecedor, ok? Então façam essa questão e assim que concluírem, possam ir no chat também. E se tiver qualquer dúvida, é só me chamar aqui. Gustavo, Oi? uma dúvida aqui, nesse caso aqui, eu acho que eu entendi o enunciado errado, mas tanto o pagamento por fornecedor quanto o pagamento do cliente, né, para a empresa, todos dois será feito, né, digamos assim, metade em 30 dias e metade em 60 dias? Isso, essa era a previsão. Quando chegou na nota fiscal, o pagamento ia acontecer 30 e 60. Porém, em fevereiro não houve esse compromisso, então não houve pagamento e não houve recebimento. E em março, só está mencionando que houve o recebimento da primeira em atraso e da segunda parcela, mas só recebimento. Então, em janeiro, fevereiro e março, não houve pagamento ao fornecedor, só houve recebimento mesmo. Ok? Ah, tá, não, beleza, beleza. Acho Gustavo, em que março ele recebeu a primeira e a segunda de uma vez, então. recebeu a primeira e a segunda, isso mesmo, mas não pagou nada. Tá, tá, beleza. Ok.
Pessoal, Marco Túlio já até postou a resposta e tá certinho, é exatamente isso. Então, corrigindo, né, o exercício de acordo com o que já está aí postado no chat, a empresa vendeu em janeiro e transferiu a propriedade em janeiro. Então, receita em janeiro de 2018, receita 100 mil. Custo. Eu só reconheço o custo no momento em que tem a venda. Não importa de quando veio essa nota fiscal, até o dia da venda, ela fica lá paradinha no estoque. Então, o custo foi de 20 mil reais. Nesse período, então, tive um resultado de 80 mil reais. Fevereiro e março não teve venda, então não tem que ter resultado. O resultado lá vai ser zero. No regime de caixa, só houve recebimento de 100 mil em março. Então, janeiro e fevereiro, zero. Março, 100 mil. Não falou que houve pagamento para ninguém. Então, o resultado do período foi positivo, 100 mil reais. Só teve recebimento e não houve pagamento para ninguém. Tá? Entenderam? Estão com dúvida? Quer que repete algum ponto? Ok? Então, vou seguir, tá? Então, aqui a lógica é mesmo entender esse regime de competência e caixa, porque depois, quando a gente for falar de resultados, vocês vão entender. Lucro não tem nada a ver com dinheiro. A pessoa pode ter lucro na contabilidade, e como vocês estão vendo, ela tem um lucro de 20 mil em janeiro, mas não tem dinheiro nenhum. Fevereiro, ela não teve, ficou zerada, nem vendeu e nem recebeu. Em março, embora ela não teve venda, o resultado dela, o regime de caixa é uma sobra de 100 mil reais, porque o dinheiro entrou na empresa. Então, qual que é a conclusão? Qual que é a principal importância e o objetivo pedagógico desse exercício? É, na prática, vocês perceberem que ter lucro ou ter prejuízo não necessariamente significa ter dinheiro. Vocês viram, a empresa teve um lucro de 20 mil, porém o cliente não pagou. Então, ela não conseguiu nem cumprir com o pagamento para o fornecedor, nem em janeiro, nem em fevereiro, porque ela não tinha dinheiro mesmo para pagar fornecedor. Ter lucro não necessariamente indica que você tem dinheiro em caixa. E esse é o cuidado da empresa. Às vezes ela fica preocupada com dinheiro em caixa e está tendo prejuízo. Ou às vezes ela está tendo lucro, mas também não tem dinheiro em caixa. O importante é entender os motivos. Por exemplo, nesse exercício que é simples para vocês conseguirem compreender, o motivo é que ela vende a prazo e aqui, né, ela tem uma dependência grande do cliente, porque tanto tem que o cliente não pagou em fevereiro, ela não pagou o fornecedor, por exemplo, né? E aqui é um cuidado para a gestão de estoques mesmo, né? Gestão financeira. Se você depende tanto do seu cliente, então, se ele não paga, você se compromete, inclusive, com o seu fornecedor, você precisa de programar melhor o seu giro de estoque. Quer dizer, o ideal seria janeiro, você vender para receber fevereiro e para pagar o seu fornecedor em março, ou se essa operação é constante de cliente ficar atrasando, se você conseguir comprar para pagar com 90 dias, seria o mais seguro, né? Porém, você também precisa de pensar em termos de equilíbrio. Um fornecedor vai te vender por um preço, se for à vista, vai te vender por outro se for 30 dias, e vai te vender por outro preço se for a 90 dias. E se ele vai aumentar o preço, na hora de você vender a sua mercadoria, você também tem que ali aumentar levemente o seu preço para cobrar esses juros que o cliente vai embutir no preço pelo maior tempo ao longo do prazo, ok? Então, se você vai comprar do fornecedor em janeiro para pagar em 90 dias, ele vai falar, não, meu preço para 90 dias é tal, por causa dos juros no período de 90 dias que ele vai incluir no preço. Consequentemente, você tem que repassar isso para o seu cliente, repassar na formação do preço de venda. Então, o meu preço de venda não vai ser X, vai ser X mais, incluindo os juros que eu vou pagar para o fornecedor. Porque se eu não faço isso, eu não incluo no preço de venda, consequentemente, isso vai diminuir o lucro que o acionista espera ter ali daquela atividade, tá? Então, por isso existe, embora sejam dois relatórios separados, é importante conhecer o resultado dos dois para a tomada de decisão.
do tipo, preciso aumentar o preço do meu produto para incluir e mudar a condição de pagamento do meu fornecedor. Porque pensa, você falar, se uma empresa vende em janeiro para receber em fevereiro e março, como já existe histórico de atraso, ela já negociou a compra com o fornecedor para pagamento em abril, de maneira que ela não pague um juros para além daquele que está embutido no preço de venda. Qual que é o resultado? Estaria tranquilo. A empresa vende em janeiro, teria um lucro de 20 mil. Em fevereiro houve o atraso, já era esperado, porque a empresa já tem histórico de provisão para créditos de liquidação duvidosa, ou seja, para a gente que dá o calote. Em março, houve o recebimento das duas prestações, tranquilo. Chegou abril, março houve uma sobra de 100 mil, abril houve uma falta, né, e houve só saída, mas tranquilo, porque ela já tinha um saldo de 100 mil. Todos os prazos com os fornecedores foram cumpridos tranquilamente. Mas se o prazo fosse para abril, o preço dele seria diferente e tomada de decisão. Você também teria que repassar esses juros no seu preço de venda, porque senão, né, se isso não fosse repassado para o cliente e o preço do seu fornecedor com 90 dias fosse maior, a empresa assumiria esses juros, que se ela quer ter um lucro de 12%, ela não vai ter no final do período. Por isso a importância de fazer a análise dos dois relatórios e ter orçamento empresarial, né, ter planejamento estratégico mesmo. E uma das partes do planejamento é a previsão, né, a projeção de cenário. Nessa projeção você veria alguma dessas situações com base em história. Mas o meu cliente sempre me pagou no prazo e eu não tinha histórico que esse cliente ia me pagar. Aí, para isso que a gente sempre tenta, enquanto gestor, antecipar os cenários, mas ter o controle integral é impossível. A gente sempre vai tentar fazer essa gestão do risco, né? Gestão de tudo que pode vir a acontecer futuramente e tentar antecipar. Porém, garantir que 100% vai estar ali dentro do modelo previsto é impossível. Então, por isso que a empresa também deve ter um caixa previsto, né, para situações de emergência, porque se ela não tem essa sobra, essa guarda, né, de um dinheiro para contingência futura, um problema futuro, acontece em cenários fora do que ela projetou, e aí a empresa acaba se penalizando em termos de reduzir isso do valor que vai ser passado ao acionista, por exemplo. É claro que existem situações super atípicas, tipo Covid-19, as empresas perderam naquela altura muito valor de mercado, o acionista retirou, né, o dinheiro da bolsa, a empresa teve que, às vezes, fazer demissão de muitos funcionários, porque ainda nos primeiros meses ainda não tinha legislação que permitia a suspensão do contrato de trabalho, e por aí vai. Então, às vezes, também tem um cenário extremo, que ninguém, muitas vezes, vai conseguir ter recurso suficiente para passar sem grandes problemas. Pensa, por exemplo, se você trabalha numa indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica ela tem a chamada zona fria, né? O que significa isso? Ela tem que vender a uma temperatura de, por exemplo, no máximo 8 graus, e aí isso só é possível porque utiliza os voos turísticos mesmo, das pessoas. Utiliza o voo que tem em todo momento, que tem um custo barato, né, para fazer o transporte rápido dessa mercadoria. Chegou o isolamento social, as empresas não conseguiam, não tinha mais voo doméstico. E aí ou ela fretava um voo inteiro, que ficava muito caro, ou então ela voltava para o transporte rodoviário. Só que imagina, você pode estar aqui em Belo Horizonte, e o seu cliente está lá em Manaus, é um hospital lá em Manaus. E aí, como é que você vai fazer chegar isso no mesmo prazo que chegaria no avião, que antes chegaria rodoviário? Então, é um cenário novo que vai incorporar um custo maior, e esse custo pode ser você ter que fretar um avião inteiro, se você é uma indústria farmacêutica, conseguir chegar aquele material, porque no transporte rodoviário vai demorar 3 dias, seu cliente não pode esperar, não tem mais voo doméstico para isso, e aí você está aí nesse cenário de sim, você vai ter que assumir esse custo
E aí o que você pode fazer é tentar negociar com o cliente um preço e ter um contrato muito bem escrito, para estar escrito lá que nesse cenário você não precisa de cumprir o preço que você acordou no contrato, né? Numa situação que foge do controle, está lá escrito no contrato que o preço vai ser outro. Porque se você vai fretar um avião inteiro para chegar o material, você também vai ter que cobrar um preço diferente do seu cliente, senão você vai absorver um prejuízo muito grande. A mesma coisa aconteceu na importação de produtos, né? Os voos praticamente todos fechados, teve que voltar para o transporte marítimo. O transporte marítimo, às vezes, demora 60 dias para a mercadoria chegar aqui no país e ter o desembaraço aduaneiro, coisa que no aéreo desembarcava lá hoje, daqui 2, 3 dias já estava na sua empresa. Um cenário novo, né, que modificou completamente as projeções de cenário de cada uma dessas empresas para pensar em termos de fluxo de caixa. E como é que as empresas, por exemplo, as farmacêuticas saíram vivas nesse período e estão aí? Porque elas tinham sobra de caixa, até mesmo para desembolsar um valor que não estava no preço de venda do cliente, porque, né, na verdade, a gente está no Brasil, então não é se, é quando, né? Não é se tiver uma próxima crise, é quando tiver uma próxima crise, seja ela de qual motivo. Quando tiver uma próxima crise, você já está programado enquanto administrador com uma sobra de caixa. Tem administrador que fala, nossa, minha empresa está indo muito bem, vou retirar o lucro possível aqui dessa empresa e vou viajar pelo mundo, vou construir uma nova casa, etc. Ok, mas tem um equilíbrio. Que equilíbrio é esse? De você verificar se a empresa está tendo sobra de caixa. Porque se você, enquanto acionista, consumir tudo que a empresa tinha de sobra, achando que estamos numa época de crescimento, você está esquecendo o básico, que a gente está num país, um país que a economia toda hora tem modificações, vira e mexe, tem uma crise, né? Uma fala de um político em relação à China, que é o maior comprador de produtos brasileiros e também um grande fornecedor para a gente, né? Ela modifica tanto as importações quanto a exportação. Se sua empresa está nesse cenário, né? Ela tem um cliente chinês ou tem um fornecedor chinês, naquele momento os preços podem variar significantemente. E aí sua empresa entra num cenário de colapso, ainda que por um curto prazo, só por uma frase de um político que pode falar uma coisa ou outra ali e influenciar na decisão. Então é preciso ter, sim, fechando esse pensamento, é preciso ter dinheiro no caixa da empresa e não no dinheiro pessoal do acionista para passar por essas crises. O setor alimentício eu já comentei, em Minas Gerais, pelo menos 90% dos bares e restaurantes, de acordo com uma pesquisa feita pela Associação de Bares e Restaurantes, pelo menos 90% teve que investir capital social, dinheiro pessoal, para o restaurante não fechar. E isso em Minas Gerais inteiro. Então, é bem significativo mesmo a necessidade de ter sobra no fluxo de caixa para conseguir passar por momentos de prejuízo nos relatórios emitidos por competência. Ok? Então, pronto, fechamos a primeira parte da disciplina, que é até essa noção introdutória sobre o que é contabilidade, quais são os usuários da contabilidade, o que é regime de caixa e o que é regime de competência, e mostrar que alguns relatórios a base é regime de competência, outros a base é regime de caixa, tá? Só uma introdução mesmo. Agora a gente vai ver o relatório mais importante da contabilidade, os dois relatórios mais importantes, que é balanço e a demonstração do resultado do exercício, tá? Vamos por partes, então. Então, o balanço, sim, de maneira sintética. O que é o balanço? O balanço ele vai mostrar a posição da empresa em uma determinada data, mas a posição patrimonial. O balanço vai me falar de como é que se chegou no lucro ou prejuízo? Não. O balanço vai te falar
Paloma, no dia 31/7/2021, a empresa que você trabalha tinha R$ 2.000 em bancos. Pega o extrato para você ver. Ó, bateu. Ela tinha para receber R$ 5.000 de contas a receber, né, dos clientes. Pega todos os valores, tira um relatório de contas a receber e mostra qual que era a posição em 31/7. Também vai conferir. A dívida que ela tinha com o fornecedor no dia 31/7 é R$ 1 bilhão. Verdade, pega todos os boletos e soma. Vai fechar com isso também. Quanto ela tinha de estoque, era X. Aí você vai lá e tira um inventário, faz uma contagem, vai bater da mesma maneira. A empresa tinha de ativos imobilizados, ou seja, bens que duram mais que 12 meses, impressora, mesa, cadeira, ventilador, ela tinha R$ 40.000. Pega as notas, soma. Vai chegar nesse valor também. Então, o balanço patrimonial, ele vai falar tudo que a empresa tem e tudo que a empresa deve na posição no dia que o relatório foi emitido. Ah, professor, chegou dia 1º, o cliente pagou. Então, a posição já mudou porque alguns clientes pagaram. Posso tirar o balanço dia 1º? Via de regra, eu posso. Porém, é muito trabalhoso. Então, geralmente, você vai ter balanço no último dia de cada mês. A não ser que a empresa vai fechar no dia 15/8, aí vai fazer o balanço no dia 15/8. Ou que ela vai fazer a compra de uma outra empresa e vai juntar as duas empresas e fazer uma nova. Isso é chamado de fusão. Então, naquele dia em que ela fez essa fusão, ela vai emitir um balanço para falar qual que era a situação antes de juntar com a outra empresa e formar uma nova. Tá? Mas, via de regra, em situações normais, você vai ter balanço no último dia de cada mês. E esse balanço é exatamente aquela posição. Aí você fala, e no dia 28/7? Não, esse relatório é do dia 31/7. E ele vai te mostrar a posição naquele dia. E não o que está por vir em termos de pagamentos que foram feitos, ou o que foi feito no dia 28. Não, é a posição no dia 31 de bens e direitos e de obrigações a pagar. Tá? Vamos ver parte a parte. Então, nesse momento introdutório, o que demonstra o balanço? O balanço vai mostrar o saldo de todas os bens e direitos e de todas as obrigações a pagar numa data específica, que geralmente é o último dia de cada mês. Ah, mas por que na hora de ver o balanço publicado, por exemplo, das empresas mesmo, Atlético, Cruzeiro, eu só vejo ele no último dia do mês? Eu só vejo ele no último dia do ano, porque o balanço anual ele precisa ser apresentado a título de prestação de contas para a sociedade, né? Mas se a empresa, por exemplo, está cotada na Bolsa de Valores, você vai encontrar isso já trimestral. Para o investidor saber trimestre a trimestre se ele continua ou não investindo naquela empresa, tá? Mas eu tenho um fornecedor que não está na Bolsa de Valores, não tem site, ou tem, e não publica isso. O que eu faço para ter acesso ao balanço patrimonial dele? Eu faço um requerimento mesmo, solicito. Se eu tiver alguma relação comercial com ele, ele é obrigado a me fornecer assinado balanço, né, atestando que está tudo ok. Então, se eu sou um fornecedor, a gente viu isso lá no outro slide, lembra? Eu sou um fornecedor, eu peço o balanço para saber se eu vou vender à vista ou a prazo e que prazo eu dou para esse cliente. Se eu sou um cliente, eu solicito o balanço para verificar se esse cliente ele vai me fornecer mesmo a mercadoria, porque se ele não fornecer, se ele tiver uma condição ruim, isso pode comprometer o meu prazo com o meu cliente final, tá? Se eu sou um empregado, pessoa física, eu posso querer ver o balanço antes de trabalhar na empresa, porque lá no balanço você pode ler e falar, meu Deus, essa empresa não vai me pagar, ela está com uma dívida enorme com empréstimo, ela está com uma dívida enorme com parcelamento de tributo, e não vale a pena ir nessa empresa, porque os números dela, né, ela tem muito mais dívida do que dinheiro no ativo. E aí é nesse sentido mesmo que as pessoas vão tomando decisões. O sindicato, a empresa fala, a gente está numa situação ruim, vai ver o passivo, ou seja, as obrigações a pagar é 20% do que a empresa tem no ativo. Que situação ruim é essa, que você tem tanto dinheiro e não deve quase nada? Então, é um dos motivos.
Ou seja, todos aqueles usuários que a gente falou, eles vão ter direito a solicitar o balanço patrimonial e ter acesso a ele, tá? O banco vai solicitar o balanço para fazer a análise do crédito, tá? Se ele fornece ou não fornece. Então, o balanço vai mostrar o saldo que a empresa tem e que a empresa deve naquele dia, que geralmente é o último dia do mês. Quais informações? Saldo de quê? Saldo de ativo. O que é ativo na contabilidade? Tudo que a empresa tem, todos os recursos. Como assim? O caixa da empresa, o dinheiro em espécie, bancos, estoque, o valor a receber, as duplicatas a receber, ativo. O imobilizado da empresa, ativo também, tá? Então, tudo que a empresa tem é considerado como recurso, considerado como ativo. Passivos são os dispêndios, as obrigações a pagar. Quanto que a empresa tem que pagar no dia 31/7/2021 para fornecedor, para cliente, para fornecedor, para funcionário, de empréstimos e financiamentos, de tributos que a empresa não pagou e parcelou, de contas a pagar, tipo conta de energia elétrica, Copasa, tudo isso vai estar escrito no passivo, tá? E patrimônio líquido? O patrimônio líquido é o resultado líquido das operações. O ativo menos o passivo, nesse momento introdutório, depois a gente vai melhorar esse conceito, o ativo menos passivo vai indicar uma diferença. Essa diferença, ou seja, se o ativo está maior que o passivo, indica que o patrimônio líquido foi positivo, porque eu tenho mais recursos do que obrigações a pagar. Agora, se eu tenho mais obrigações a pagar do que ativo, do que bens, consequentemente, o meu patrimônio líquido vai estar negativo, indicando que eu devo mais do que eu tenho, né? Aqui no patrimônio líquido vai aparecer o lucro ou prejuízo que essa empresa tem. Se o passivo é positivo, aliás, se o passivo é maior que o ativo, então eu tenho mais dívida do que ativos. Consequentemente, o meu passivo, o meu patrimônio líquido vai ser negativo, indicando que eu estou dando prejuízo. Se o meu ativo, se o que eu tenho é maior do que eu devo, do que o que eu devo, então o meu patrimônio líquido vai estar indicando um lucro, mostrando que na realidade eu tenho, eu estou gastando muito mais do que eu estou tendo em termos de receita. E lembre, o balanço patrimonial é feito por competência. Então, quando eu falo estou gastando muito mais do que as receitas, eu não estou falando de dinheiro. Estou pagando muito mais do que eu recebo. Porque a gente acabou de ver isso. Não é regime de caixa o balanço, é regime de competência. Então, aqui vai falar que as receitas do mês são menores do que a receita do mês. Como assim? Lembra? Nota fiscal emitida no período e transferência de propriedade da mercadoria, menos as obrigações para obter aquela receita, uma menos a outra, fica saldo positivo. Independente se houve pagamento, independente se houve recebimento. Porque aqui é regime de competência e não regime de caixa. Tá vendo como é importante ver todas as aulas? Porque senão você não vai entender aqui que quando fala que patrimônio líquido positivo, não é dinheiro sobrando e nem dinheiro faltando. É simplesmente aquela medida entre notas emitidas no mês e feita a transferência de propriedade, ou seja, entregue para o cliente, menos os custos e as despesas que a empresa incorreu para obter aquela receita. Teve pagamento? Dinheiro entrando, dinheiro saindo? Não. Se a gente voltar nesse slide aqui, ó, a gente está falando que houve sobra de R$ 20.000 no regime de competência. Então, no patrimônio líquido, apareceria R$ 20.000 em janeiro, zero em fevereiro, zero em março. Porque em fevereiro e março não houve nem recebimento e nem pagamento. Independente de pagamento ou recebimento, independente de março ter R$ 100.000 positivo e janeiro zero, lá no patrimônio líquido apareceriam os R$ 20.000 relativos ao mês de janeiro, ok? Então, a gente está falando que o balanço ele vai ser feito por competência. Então, lá, não vai, quando eu falo que teve lucro, eu não estou falando do lucro por caixa, eu não estou falando de dinheiro sobrando e nem de dinheiro faltando,
tá? Como é que é organizado esse ativo e esse passivo? O ativo, no balanço, ou seja, os bens e direitos, eles vão aparecer por ordem de... Aliás, antes de explicar isso, deixa eu ver o próximo exercício aqui. Ah, ótimo. Vou fazer o exercício, senão eu falo demais. Então, aqui, nesse momento, então, a gente sabe que o ativo, que o balanço mostra o saldo numa determinada data, que ele vai demonstrar ativo, que são bens e direitos, passivo, que são obrigações a pagar, e o patrimônio líquido, que é o lucro ou prejuízo que a empresa tem por competência e não por caixa, tá? Depois eu volto para explicar isso aqui para não ficar falando demais. E aí a gente faz o exercício e eu volto. Aqui, melhorando o conceito. O que é ativo mesmo? Ativo é um recurso, ou seja, um bem direito controlado pela entidade como resultado de um evento passado. Então, ela tem dinheiro em caixa porque ela vendeu. Ela tem estoque porque ela comprou a mercadoria e ainda não vendeu. E do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. Então, por exemplo, eu tenho uma impressora e estou lá usando, imprimindo as notas fiscais. Então, vai fluir benefícios econômicos futuros, né? Estou emitindo a nota, a impressora está em uso e me ajuda a obter lucro, né? Me ajuda a desenvolver minha atividade. Eu tenho uma máquina lá para produção e ela que produz minhas peças. Então, ela é um ativo porque é um bem, direito, é um recurso de um evento passado. Eu comprei essa máquina e que está fluindo benefícios futuros, está produzindo a minha peça. Ah, agora eu tenho aqui uma máquina de escrever, mas ninguém mais utiliza essa máquina de escrever. Então, é um recurso controlado pela entidade. Comprei essa máquina de escrever, mas qual que é o benefício econômico futuro dessa impressora, né? Dessa máquina de datilografia? Nenhuma, ninguém usa mais. Então, ela não é mais um ativo. Ela vai ser baixada na contabilidade como uma perda ou vai tentar fazer alguma venda desse produto. A gente consegue uma venda? Ah, consegue. Vai ser um valor baixo, mas consegue. Uma venda, tem uma pessoa colecionadora de máquinas de escrever que compra. Então, isso voltou a ser um ativo. Vai fluir um benefício econômico futuro com a venda dessa máquina de datilografar. Então, ela vai continuar sendo um ativo porque há uma expectativa de venda com esse produto. Se a gente está falando que você é um administrador de um empreendimento rural, vamos imaginar que você tenha sua atividade seja a cultura, né? O cultivo mesmo de um boi para reprodução. Então, você tem um boi para reprodução, mas passou um tempo, ele já está velhinho demais, mas você ainda consegue vendê-lo para um açougue e fazer o abate, né? Para vender a carne. Então, ainda assim, mesmo o boi que antes era para reprodução e que agora já está velhinho, ele pode ser vendido para o abate e para comprar a carne, né, para vender a carne desse produto. Então, ainda assim, flui benefícios econômicos futuros dessa atividade rural. Então, isso é um ativo. Para ser um ativo, então, tem que ter uma expectativa de obter algum benefício com aquele produto. Porque se não obtém, é preciso de baixar dizendo que houve uma perda com aquele produto, que ele se tornou inútil para aquela empresa. Só é um ativo, então, se fluir um benefício futuro. Tá? E passivo. Passivo é uma obrigação presente, então, no momento, se deve para o fornecedor. Ah, eu estou 7/8, sei que semana que vem vai chegar uma nota de R$200 mil para pagar. Vou lançar? Não, ainda não existe uma obrigação presente. Se o fornecedor não entregar a mercadoria, e se chegar aqui e eu falar, não foi isso que eu comprei. Então, eu não tenho ainda essa obrigação, ainda não tenho essa dívida presente. Derivada de eventos passados, então eu comprei desse fornecedor, emiti ali a requisição e ele está me entregando. Cuja liquidação, ou seja, cuja conferência e a liberação para pagamento, se espera que resulte na saída de recursos. Então, tem que ter, eu vou gastar algum recurso que a empresa tem, eu vou gastar algum ativo para quitar esse passivo, capaz de gerar um benefício econômico. Então, eu não estou comprando à toa, eu estou comprando com uma finalidade, para que, a partir dessa compra, né, eu tenha benefício econômico. Como assim? Eu compro estoque para pagar fornecedor.
Então, o pagamento para o fornecedor vai ser um passivo. Por quê? Porque eu só estou, vamos ver, comprei matéria-prima para pagamento a prazo. Passivo, né? O fornecedor. Fornecedor, uma obrigação presente, comprei mesmo, estou devendo, a nota fiscal já está até registrada, derivada de um evento passado, comprei matéria-prima, o fornecedor me entregou, está tudo ok. Cuja liquidação, a liberação para pagamento, e o pagamento vai resultar em saída de recursos, vai tirar dinheiro do meu banco para pagar o boleto. Isso vai me gerar um benefício econômico. Como assim? A compra, o pagamento para aquele fornecedor deriva de uma entrada de matéria-prima para produzir o meu produto, que vai virar estoque, e esse produto vai ser vendido. Tá? Então, veja que uma compra sem sentido, quer dizer, uma compra que não vai me gerar nada para a empresa, né, ela não representa um passivo, ela não representa nada, ela não tem sentido de ter contabilização naquela empresa. Por exemplo, o sócio foi viajar com os filhos dele e falou para a empresa comprar passagem. Isso é um passivo para a empresa? Não, porque isso nem pode ser contabilizado no caixa, porque é o filho do sócio, não tem nada a ver com a atividade da empresa e não vai fluir nenhum benefício econômico. Né? Existe uma coisa que é separar a empresa do administrador pessoa física. São duas coisas separadas e eu não posso contabilizar as despesas dele. Ah, mas eu já trabalhei numa empresa que contabiliza. Pois é, ela está mostrando passivos que não refletem a realidade. Porque ali tem uma dívida assumida pela empresa que não é, devida pela entidade. Por quê? Porque não vai fluir nenhum benefício econômico futuro. Patrimônio líquido vai ser a diferença entre ativo menos passivo. E nele vai estar o quê? Vai estar, por exemplo, capital social, ou seja, o dinheiro que o sócio colocou na empresa. Também vai estar no patrimônio líquido o lucro ou prejuízo que a empresa tem. Então, no patrimônio líquido eu tenho capital social, o dinheiro que o sócio coloca, e ele é líquido. Por que ele é líquido? Porque esse dinheiro que ele coloca pode diminuir ou aumentar. Vai aumentar se a empresa tiver lucro, vai diminuir se a empresa tiver prejuízo. Tá? Um cuidado aqui é que uma operação eu tenho que separar para me ver o que é ativo e o que é passivo. Por exemplo, estoque. Estoque é ativo, porque é o estoque de matéria-prima, o estoque de produto acabado. Ah, mas eu comprei o estoque, tem que pagar para o fornecedor. O estoque é ativo. O fornecedor é passivo. E na contabilidade, tudo é lançado em pelo menos dois lugares. E aí eu preciso separar esses lugares. O estoque vai ser um ativo, ao passo que o fornecedor é um passivo. E é esse cuidado que precisa de ter. O fornecedor é ativo? Não, o fornecedor sempre é passivo, que é a dívida que eu tenho. O estoque é ativo e passivo? Não, o estoque é ativo. A dívida para o fornecedor que representa um passivo. Tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ô, Gustavo, isso aí que é o método das partidas dobradas, não é? Exatamente. Ou seja, na partida dobrada eu debitaria estoque e creditaria fornecedor. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, mas a gente vai ver exatamente isso. Essa aqui é a introdução para lá na frente a gente conseguir entender essa partida dobrada. Debito estoque, credito passivo. Isso mesmo. Tranquilo. Ótimo. Então aqui, gente, um exercício para você falar se é ativo, passivo ou patrimônio líquido. Vou fazer o primeiro com vocês. Caixa. Vamos pensar de trás para frente. Caixa é patrimônio líquido? Não. Patrimônio líquido é capital social, lucro ou prejuízo. Então, não está nele. Caixa é passivo? O que é caixa? Caixa é dinheiro em espécie que eu tenho. O que é passivo? Passivo é obrigação a pagar. Caixa, então, é um dinheiro que eu tenho que pagar? É a dívida que eu tenho? Não, caixa não é dívida. Caixa é direito, é bem, né? É o que eu tenho. Então, se caixa não é obrigação a pagar, só sobrou uma opção, caixa é ativo. Verdade, caixa é ativo, é o dinheiro que eu tenho. Fazer a letra B também. Fornecedor. Fornecedor é patrimônio líquido? Não, patrimônio líquido é capital social e lucro. Fornecedor é ativo? Fornecedor é algo que eu tenho?
dinheiro, um recurso? Não. Fornecedor é uma obrigação. Se é obrigação, fornecedor é passivo, ok? Então, só fazer os demais e a gente corrige na sequência. Quando vocês acabarem, postem no chat que concluíram que a gente faz a correção, ok? Qualquer coisa é só me chamar aqui.
Quer falar da dúvida, Paloma? Pode falar, que eu te ajudo. Que de repente fala uns 2, 3, te ajuda nos outros. Ok. As duplicatas a receber é um dinheiro que vai ser recebido ao longo do prazo. Então, não é uma obrigação a pagar que eu vou receber. Então, vai ser, de fato, um ativo, um dinheiro que eu tenho e que meu cliente no futuro vai me pagar. Embora ainda não seja um dinheiro, é um recurso. Um dinheiro que, se ele não me pagar, eu posso até encaminhar para o cartório, entrar na justiça para conseguir o recebimento daquele recurso. As duplicatas descontadas, realmente elas vão gerar dúvida mesmo. Por quê? Porque a duplicata descontada, o que é isso? É um dinheiro que eu não estou com problema de caixa, então eu não posso esperar o cliente me pagar. Então, eu submeto para o banco, ele me antecipa o dinheiro menor, porque ele vai cobrar uns juros, e depois, no dia que meu cliente pagar, o banco pega 100% do valor. É vantagem para mim, porque eu estou precisando de dinheiro hoje, porém a desvantagem é que eu vou receber menos, porque o banco vai pegar uma parte para ele a título de juros. Se o cliente não me pagar, o banco sempre fica na melhor. Por quê? Porque aí ele vai debitar na minha conta a duplicata que o cliente não me pagou. Porque o cliente, né, descontei a duplicata considerando que o cliente pagaria. Então, o banco sempre ficaria bem. Nesse caso, a duplicata descontada ela vai ser ativa. Por quê? Porque ela é uma conta redutora, retificadora, por isso menoszinho ali. Ela vai mostrar que o valor da duplicata a receber era 1.000, porém menos. Menos, por exemplo, R$ 500, que é o valor de uma das duplicatas que foi descontada. E aí só ficaria 500, que é uma duplicata que a empresa não descontou. Uma duplicata descontada ela é uma conta redutora, retificadora, ou seja, ela fica colada com a conta dela de origem, só para dizer que eu tenho uma duplicata a receber 1.000, porém desse valor eu já descontei 500 com o banco. E estou deixando aqui em aberto por causa desse cenário. Se o cliente me pagar o banco, ele já vai dar baixa, eu não tenho essa dívida. Mas se o cliente não me pagar, eu tenho que lembrar que essa duplicata existe, porque o banco vai me cobrar esse dinheiro novamente. Então, a duplicata descontada ela é ativa porque ela fica colada, ou seja, ela aparece logo abaixo da conta duplicatas a receber, para retificar que o valor que ali aparece de duplicata a receber já foi recebido uma parte a título de desconto de duplicata, ok? Esse ia gerar dúvida mesmo. Ô, Gustavo, Mais específico, oi, pode falar. esse bancos conta movimento aí é o quê? Eu coloquei passivo, mas eu não tenho certeza não. Tá ótimo. Bancos conta movimento é porque às vezes a contabilidade é muito antiga mesmo. Aí ela fica, bancos conta movimento é nome antigo. Bancos conta movimento é conta corrente mesmo, a conta corrente que a empresa tem. É a conta que a empresa movimenta. Mas é um nome velho, mas se usa até hoje mesmo. Ah, Então, não. no balanço você vai ver lá, bancos conta movimento. É o dinheiro em bancos que a empresa tem e na conta que ela movimenta, que ela faz pagamento e recebimento mesmo. Conta Ah, corrente, na verdade. É a mesma coisa que chamar de caixa, né, de dinheiro que a empresa tem. não, tranquilo. Uma vez, tem pouco tempo isso, que eu li um livro de contabilidade das antigas, que o cara da Araújo Fontes, que eu conversei com ele, me recomendou. Aí tinha um capítulo lá só para cheque, cara, compensação de cheque. É isso mesmo. Cheque é bem antigo mesmo. Eu nem sei onde eu vi. Ontem mesmo eu vi o povo falando cheque, paguei com cheque. Aí o povo, nosso cheque é antigo. Mas é verdade. Às vezes tem toda uma classificação e tem empresa que até hoje usa cheque mesmo. E cheque aparece na conta bancos, conta movimento mesmo. No dia que paga, já aparece o pagamento do cheque. É bem antigo, mas tem empresa que ainda faz mesmo. E antes era super necessário assim, ter um capítulo só para isso.
Ah lá, É, a Paloma, Paloma acabou de falar que a empresa dela a usa empresa lá. dela ainda usa cheque, sim. Tem empresa que ainda usa. O Henrique falou, ainda existe cheque? Tem gente que ainda usa cheque, sim. Mas tem. E aí, se o cheque tiver, ele vai aparecer igual a duplicatas a receber. Bancos, conta movimento e logo abaixo, cheques, para reduzir. Cheques a compensar. Para falar, ó, do saldo que tem banco, cheques a compensar. Tem um valor de tanto que ainda vai dar baixa de um cheque emitido. Gustavo, vamos corrigir. Acho que a galera já terminou aí já. Ok, todo mundo acabou, gente? Podemos, então? Ok, então vamos corrigir. Vou falando o nome de cada pessoa. Então, falei que caixa já é ativo, fornecedor é passivo. Henrique, capital social, o que você marcou? Marquei patrimônio líquido. Perfeito. Depois, Isadora, saldo em inventário, estoque. Ativo. Ah, tá. Aqui no saldo em inventário, o estoque é o quanto que a empresa tem tipo de matéria-prima, de produto acabado. Então, nesse aqui vai ser ativo. Por quê? Porque não é o quanto ela deve do inventário, é o quanto ela tem de produto acabado lá nas prateleiras mesmo, tá? Ok? Marco Túlio, clientes. Ativo, Gustavo. Ok, perfeito. Eu estou corrigindo e falando, mas se alguém ficar em alguma dúvida, fala por quê. Aí a gente volta e explica, tá? Paloma, lucro do exercício. Eu coloquei patrimônio líquido. Perfeito, isso mesmo. Lá no patrimônio vai estar o capital social e se ele aumentou, diminuiu por lucro ou prejuízo, certinho. Vitória, contas a pagar. Vitória respondeu aqui. Passivo, isso mesmo, Vitória. Contas a pagar é um passivo, uma obrigação a pagar. Ótimo. Voltando, então, para Henrique, bancos, conta movimento. Esse eu fiquei na dúvida, mas acho que é passivo, né? Ah, Tá ok. parado. O nome que é meio velhinho mesmo, assim. Bancos conta movimento é a conta corrente, o dinheiro que a empresa tem na conta corrente dela, na conta que ela movimenta. Então, nesse caso, vai ser ativo, porque é o dinheiro que a empresa tem na conta corrente dela. A contabilidade, às vezes, tem esses nomes meio ruins mesmo. Assim.
não desconta movimento. O que é isso? É o banco, a conta que a empresa movimenta, a conta que a empresa usa para o dinheiro dela. É a conta corrente da empresa, o extrato bancário dela na empresa. Então, isso aqui é ativo. Gera dúvida mesmo pelo nome antigo que se usa. Isadora, saldo em aplicações financeiras. Não sei, não. Esse não fez, não? Marco Túlio, o que você marcou para saldo em aplicações financeiras? Ativo, Gustavo. Isso, ou seja, é o dinheiro que eu tenho rendendo juros na empresa. Então, o que eu tenho de dinheiro rendendo juros vai ser ativo. O que é ativo? É o saldo de dinheiro que a empresa tem. Então, se ela tem esse dinheiro lá numa aplicação financeira, o dia que ela quiser, ela resgata, né? Considerando as outras situações, se é com 30 dias, 60, 90, o prazo de resgate. Mas ela tem esse dinheiro e pode fazer o resgate dele. Não é um passivo, porque não é uma obrigação que ela tem para pagar, tá? O prejuízo que a empresa tem, Paloma, o que você marcou? Eu fiquei na dúvida se seria o passivo ou o patrimônio líquido. Ah, boa. No passivo vai aparecer as obrigações que ela tem que pagar mesmo. Quando eu digo que é passivo, é um dinheiro que a empresa tem que ir lá no banco com a conta para pagar, uma transferência bancária que ela tem que fazer. Isso é até bom aparecer essa dúvida. E no capital social vai estar mesmo o capital social, o dinheiro que o sócio colocou, e se esse capital aumentou por meio de lucros ou diminuiu por meio de prejuízos. Esse lucro ou prejuízo vai ser apurado como? Com base nessa primeira tabela que a gente fez aqui, que é o regime de competência, janeiro, receita menos custo, deu lucro. E esse lucro aqui vai ser transferido para o patrimônio líquido. Essa primeira tabelinha, depois a gente vai ver que isso aqui é o DRE, ou seja, é a demonstração do resultado do exercício. E esse lucro vai ser transferido para o patrimônio líquido, tá? E aí é nesse sentido mesmo. Ô, Tá? Gustavo, então nesse caso aí vai ser passivo, então. Ah, tá. Não, nesse caso aqui, o prejuízo acumulado vai ser patrimônio líquido. Por quê? Ok, não, beleza. Porque o passivo deveria ser só se tivesse pagamento ou recebimento. Pagamento que eu digo assim, eu tenho que pegar esse 20 mil e ir lá no banco e pagar. Não, o prejuízo eu não pago, é só uma apuração, é só o resultado entre receita menos custo e despesa, tá? Então, Não, prejuízo líquido é patrimônio líquido. Por quê? Porque é o saldo mesmo. Receita menos custo, sobrou esse dinheiro. E aí, nesse caso aqui, faltou esse dinheiro. E de onde vai? Vamos supor que a gente fechasse a empresa hoje e o sócio tivesse colocado 20 mil na empresa, deu 20 mil de prejuízo. Qual que vai ser o total do patrimônio líquido? Zero. Ele colocou 20 mil de capital, saiu 20 mil. Quanto que ficou de saldo? Zero. Quanto que ele vai sair da empresa? Com zero. Porque todo o dinheiro que ele colocou na empresa, no final das contas, deu prejuízo e ele vai sair da empresa com nem um centavo nesse cenário hipotético, onde ele coloca 20 mil, e quanto que rendeu o capital dele? Nada. É como se ele tivesse feito uma aplicação numa empresa, na Bolsa de Valores, e tivesse colocado 20 mil e depois você abrisse seu extrato lá, o saldo estava zero, porque o valor desvalorizou tanto que você perdeu 100% do seu capital. Tá? tranquilo. Ok, então. Então, prejuízo acumulado patrimônio líquido, que mostra só esse aumento ou diminuição do capital social que o sócio colocou na empresa. Vitória, duplicatas a receber. Vitória respondeu aqui. Vitória, perfeito. Duplicatas a receber ativo, valor que eu tenho de dinheiro. Duplicatas descontadas, já falei, também é ativo, porque só vai retificar. Olha, tenho 1.000 de duplicatas a receber. Porém, descontei com o banco 500. Então, o meu saldo líquido de duplicatas a receber é 500. Só para retificar. Algumas contas na contabilidade, elas vão ser retificadoras, redutoras. E daí esse motivo de aparecer no ativo. Máquinas e equipamentos. O que você marcou?
Henrique. Passivo. Ok. Máquina, vamos ver essa daqui. A máquina e equipamento, eu tenho a máquina e tenho que dever para o fornecedor. O pagamento para o fornecedor seria passivo. Porém, a máquina, o que eu tenho dessa máquina, ela vai ser ativo. Por quê? Porque a máquina e equipamento é o que um bem que eu tenho. Eu posso vender essa máquina, eu posso utilizar essa máquina e fluir dela benefício futuro. Vamos até voltar aqui. Ativo é um recurso, ou seja, uma coisa que a empresa tem. A empresa tem essa máquina. E ele está controlado para a entidade como resultado de um evento passado. Ou seja, ela comprou essa máquina no passado e da qual se espera que fluam benefícios futuros para a entidade. Então, com essa máquina, ela vai produzir peça e vai fluir benefício futuro. Aí aqui tem um porém. Por que essa máquina está com saldozinho negativo? Que é a grande questão. Por que ela está com saldo É isso que eu negativo? ia falar aí. Você colocou para enganar aí, Gustavo. É, O pessoal achou que era passivo porque tinha menos aí. ok. Por que ela está com saldozinho negativo? Por quê? Eu tenho a máquina, é a mesma coisa das duplicatas a receber. Eu tenho máquinas e equipamentos que têm um valor, por exemplo, 100 mil. E com o tempo, essa máquina ela vai perdendo valor. Ou seja, ela vai se depreciando. A depreciação é o desgaste da máquina pelo uso ou pelo tempo. Então, aqui esse menos é a mesma coisa da duplicatas a receber. É o reconhecimento que essa máquina perdeu um valor, mas isso não é um passivo, porque ela não vai lá no banco pagar essa perda de valor. É uma perda porque a máquina está ficando mais velha. Pensa no seu carro, né? Então, você tem lá, se for uma empresa, o carro de uma empresa, tem lá veículos, 100 mil. Aí, logo abaixo dele, tem menos veículos, ou seja, menos o valor que esse veículo perdeu porque ele foi usado, né? Está sendo utilizado, então está perdendo valor. Um veículo com mais quilometragem, né? Não vai pagar a mesma coisa que um veículo que rodou pouco. E mesmo se ele rodar pouco, ele perde valor pelo tempo. Um carro de 2014, você não vai vender ele também em 2021. Então, esse menos aqui é a mesma coisa do duplicados a receber. É uma conta retificadora, uma conta redutora. Vai indicar que a empresa ela perdeu, né, um valor X equivalente à desvalorização daquela máquina pelo uso, porque ela está usada, ou pelo tempo, ok? Então, fornecedor que é passivo, aqui está mostrando a perda de valor da máquina, que vai reduzir, que vai mostrar logo embaixo essa perda. Essa perda, a gente vai ver mais adiante, ela é chamada de depreciação. Então, aqui é só uma introdução. Entender que os ativos, eles também perdem valor, mas não é passivo, porque não tem nenhuma obrigação a pagar. Ok? Logo abaixo tem, aqui nem aparece para mim, que informação é essa? O texto está justamente em frente. Empréstimos. Empréstimos ao quê? É isso mesmo? Não estou vendo aqui para mim. É apagar, Gustavo. Empréstimos a Ah, pagar. ok. Empréstimos a pagar. O texto está justamente em frente ao slide. Empréstimos a pagar. Isadora, o que você marcou? Passivo? Perfeito, passivo, isso mesmo. Estão compreendendo bem. É bom a gente fazer o exercício que vai ajudando a aplicar esse conceito nas situações. Empréstimos a pagar passivo. Eu tenho essa obrigação de quitar essa dívida. Marco Túlio, parcelamentos a pagar. Passivo, né? Isso aí. O que é um parcelamento a pagar? Né? Parcelamento, a pessoa não pagou o tributo no prazo, o administrador não pagou, e depois vai pagar isso futuramente. Então, e vai pagar isso a prazo. Nunca é vantajoso um parcelamento, mesmo que o programa governo dê parcelamentos do tipo parcelamento, tem um parcelamento que chama Refis, já teve um parcelamento que chama Paes, teve um parcelamento em 2009, quando teve aquela crise do mercado subprime, que chamava parcelamento da Lei 11.941 de 2009, e nenhum desses parcelamentos são interessantes. Por quê?
Porque o parcelamento ele vai colocar multa e juros por todo aquele prazo que teve. Aí o refis, parcelamentos como esse, dá um desconto, tipo assim, tem um desconto de 50% da multa até o dia de fazer o parcelamento. Porém, depois, na hora de fazer o pagamento da parcela, depois que você fecha o parcelamento e ok, teve desconto 50% sobre os juros passados. Depois você vai ter que pagar juros de mora, ou seja, pelo tempo acumulados ao dia que fez o parcelamento. Então, se eu fizer o parcelamento de 15 anos, que é o que esses programas especiais fazem, significa que quando eu chegar na última parcela, que é a parcela 180, eu vou estar pagando a Selic acumulada dos 180 meses, ou seja, muitas vezes eu vou pagar um valor, muitas vezes não, eu vou pagar um valor maior do que o próprio principal lá no início. Porque no primeiro mês vai ter Selic equivalente ao mês. No segundo mês vai ter Selic equivalente ao primeiro e ao segundo mês. No primeiro ano, vai ter a Selic acumulada de 12 meses. No final do segundo ano, eu estou pagando a Selic acumulada em 24 meses. E no final de 15 anos, eu estou pagando a Selic acumulada de 15 anos, de 180 meses. Penso que não é isso, né? É muito mais do que o principal. Então, o parcelamento é a última opção que a empresa deve procurar quando ela não consegue pagar o seu tributo. Se de alguma maneira ela não conseguiu pagar março e abril, mas em maio ela consegue pagar, vale muito mais a pena ela pagar do que parcelar. Por quê? Porque se ela parcela, vai incidir Selic ali mês a mês. Enquanto administradores, evitem ao máximo entrar em parcelamento, porque parcelamento tem Selic acumulada por todo o período até o final. É a última opção. Tem muito empresário que acha, não paguei, vou parcelar. Vai cobrando um jurinho pequeno todo dia. Não vai. Vai cobrando Selic ali por todo aquele período. No final, os juros é tão alto que você até assusta, e se você não tem esse controle, esse registro separado, uma tabela pelo menos, você acha que você está fazendo uma super vantagem. Não pague parcela. Parcela pagando juros demais, tá? Parcelamentos a pagar. Na P, a gente tem uma outra situação mais difícil. Essa eu vou até fazer. Obras em andamento. O que é obra em andamento? Eu posso comprar um prédio pronto. O prédio pronto, claramente, um ativo. Um prédio que se tem, comprei, né, posso revendê-lo, posso utilizá-lo na minha atividade. Agora eu estou fazendo uma obra em andamento. Então, comprei um edifício para a sede da minha empresa, porém, para adaptá-lo, né, porque eu preciso de quebrar umas paredes, preciso de mudar a cor e etc. E a obra está em andamento. A dívida que eu tenho com o fornecedor da obra, com o arquiteto, a nota fiscal dele, essa vai ser passiva. Mas a obra, quer dizer, a tinta que eu já comprei, o cimento que foi comprado, e qualquer outro material de construção, ele reflete o que eu tenho de recurso, mas de uma obra que está em andamento. Não é passivo, por quê? Porque o passivo é a dívida com o fornecedor. Agora, a tinta que eu comprei, o cimento que eu comprei, eu passei a ter o controle, porque houve a transferência de propriedade da mercadoria. Então, a tinta, o cimento dessa obra, tudo isso é um recurso controlado, que agora houve a transferência, o depósito emitiu a nota, eu assinei o canhoto, agora é da empresa. Então, esses bens são da empresa. Como resultado de eventos passados, teve a compra de uma mercadoria e da qual se espera que fluam benefícios econômicos futuros. A empresa está fazendo uma sede e está fazendo essa obra para ela receber o cliente final num ambiente mais moderno, mais agradável, né? E para adaptar aquele cenário para o tipo de atividade que a empresa exerce. Então, ela está fazendo essa adaptação para ficar adequado, para ser a sede da empresa, e se não tivesse aquela sede, ela não conseguiria, né, ter área de marketing, área de produção, de vendas, para fazer a atividade operacional da empresa. Então, a tinta, quando é comprada, e a obra que ainda está sendo feita, ela vai aparecer como obras em andamento, que é um ativo, né? Porque
algo que depois vai fluir benefício, porque aquilo ali vai virar a sede da empresa. Depois que a obra é concluída, essa conta vai ser transferida, ela vai ser zerada e o saldo dela vai ser agregado, somado à conta imóveis, né? A conta imóveis de uso. Por quê? Porque enquanto está em andamento, está registrando aqui, e depois que está tudo pronto, fala, não, a obra acabou. Aí zera essa conta e transfere o saldo dela para imóveis. Porque do saldo que comprou, o imóvel que está lá na escritura, vai ser somado o valor das obras que estavam em andamento. Ok? Então, obras em andamento é um ativo. Paloma, quadros e obras de arte. Ativo? Ativo, isso mesmo. Uma empresa pode resolver mesmo comprar uma obra de arte, mesmo não sendo a atividade dela, e deixar ali no hall de entrada da empresa, colocar isso lá no quadro na sala de reuniões e etc. Então, é um ativo, ela tem, e depois ela pode, inclusive, vender essas obras de arte, tá? E ainda, mas vai fluir benefício econômico no futuro? Vai, né? Aquilo ali é o hall de entrada da empresa, vai dar um certo status, né? Uma certa imagem na hora das pessoas entrarem ali na empresa. Então, espera-se que por aquilo ali agregue valor de alguma maneira para a empresa, sempre pensando em cadeia de valor mesmo, tá? Igual na logística mesmo. Então, aqui tá, espera que flua um benefício, né? Tem ali aquela obra de arte, espera-se que ao entrar as pessoas apreciem, etc. E aquilo ali, de alguma maneira, agregue valor à marca da empresa. Veículos Vitória. Vitória falou. Veículos ativos. Perfeito. Veículo que a empresa tem. Então, a empresa tem aquele veículo para entregar mercadoria, para chegar, representante comercial chegar até a empresa e fazer uma reunião. Então, perfeito. Veículo ativo. Henrique, fornecedores internacionais. Passivo? Passivo, perfeito. Ou seja, eu tenho uma dívida com um fornecedor que está lá no Japão. Fornecedor internacional tem uma dívida com ele. E da mesma maneira, para a gente encerrar, fornecedores nacionais. Fornecedores nacionais vai ser um passivo também, porque não importa se ele está no Japão ou no Brasil. Da mesma maneira, a dívida existe igualmente, ok? Então, a ideia hoje da aula era entender, né, o que é regime de caixa e competência, para saber que lucro e dinheiro em caixa não é o mesmo, ao mesmo tempo em que se esperava entender essa diferença entre ativo, passivo e patrimônio líquido, que é fundamental, e à medida que vocês forem fazendo os exercícios, surgiram dúvidas e vocês foram vendo, entendendo melhor esse conceito, ok? 9h22, então, a gente conseguiu concluir. Na terça-feira, dia 10, a gente dá sequência entendendo que esse ativo se divide em circulante e não circulante. Eu tenho passivo circulante e não circulante também. E como que essa informação ela é organizada no balanço patrimonial. Quem que aparece primeiro, quem que aparece lá no finalzinho do balanço, tá? Então é isso, gente. Alguma dúvida, alguma questão? Não? Então, bom dia. Obrigadão aí, tá? Então, bom dia a todos. Sábado cedo aí. É verdade. Então, bom dia a todos, bom final de semana, muito obrigado por estarem aqui. Quem não pôde estar, está acompanhando a gravação. Bons estudos. Se tiverem qualquer dúvida, é só mandar a mensagem para mim por e-mail, a gente vem aqui e conversa também. Então, até terça-feira, dia 10, 7h30 da manhã. Bom dia para todos, viu? Até mais, ótimo final de semana.